Então vamos lá, o que seria uma simbiose? Simbiose é uma junção de dois seres. É uma simbiose, né? Então, onde dois seres, eles estão juntos e eles dependem um do outro para sobreviver. Então, uma simbiose é isso, por exemplo, no meu intestino tem um monte de bichinhos que dependem de mim para sobreviver e que eu dependo deles para sobreviver, não é assim? Então, existe uma simbiose entre eu e os bichinhos do meu intestino. Trazendo agora para a mãe. Quando o bebê está na barriga da mãe, existe uma simbiose ali, né? Qualquer coisa que acontece com esse bebê pode acarretar a saúde da mãe, não é verdade? Dependendo do que for. E vice-versa, esse bebê também precisa dessa mãe para sobreviver. Isso acaba depois que ele nasce? O bebê nasceu e é igual um bezerrinho, ele já sai andando? Não, né, gente? Então, essa simbiose, ela continua por um tempo na espécie humana. E aqui começam os problemas. Que tipo de problema pode acontecer? Lembra, a gente está falando de trauma, riscos de vida, o que o cérebro entende como risco de vida. Não estou falando de carinho, atenção, a gente está falando de sistema de alerta. Tá? O que pode acontecer nessa relação simbiótica? Vocês lembram lá, não sei se tem filhos, seus filhos estão pequenos ainda, mas lembra de quando você era mãezinha nova, né? Recém-mãe, vamos colocar assim, recém-mãe. Não era uma coisa assim meio... Parece que se tocasse no teu filho, parecia que estava tocando em você. Larga. Não é assim? Ou algo que estava acontecendo com ele lá no berço, você já sentia. Por quê? Porque essa simbiose, ela ainda existe, mesmo que o corpo esteja separado. A gente também pode chamar de fusão emocional. Então, ainda existe, de uma forma invisível, uma comunicação entre vocês. Por isso que situações ou problemas de crianças até mais ou menos 3 anos, quando alguém traz assim, eu quero constelar meu filho, enfim, eu não constelo, eu trago a mãe. Porque o problema tá na mãe. E o problema tá sempre na mãe. Sim, infelizmente sim, porque existe essa simbiose. A natureza aceita que dói menos. A natureza traz essa informação simbiótica. Então, sim, os traumas vão estar muito mais relacionados à figura materna do que à figura paterna. É assim. Tanto que no trabalho de trauma, a gente trabalha muito mais a mãe do que o pai. E aí, na constelação familiar clássica, a gente trabalha o pai. Tá? Então, isso é importante. Não é porque a gente persegue as mães, não tem nada a ver com isso, é por conta dessa simbiose, tá? O que seria o mundo perfeito? O fantástico mundo de Bob. O que seria o mundo perfeito, então? É a mãe ter uma gravidez relativamente equilibrada e tranquila emocionalmente, sem estar no estado de alerta. Imagina uma mãe que já vem de um estado de alerta, está gerando um filho num estado de alerta. Como que essa criança vai se desenvolver? Qual vai ser a informação que ela vai receber já na barriga da mãe? Perigo. E é onde começam a dar diversos problemas durante a gravidez. As ameaças de aborto, né? Ou seja, já que eu vou morrer mesmo. Então, a própria rede neural, como eu expliquei anteriormente, dessa criança já vai se formando nessa informação traumática. Mas vamos imaginar que a mãe trabalhou seus traumas, que tá tudo de boa. E aí essa criança foi desenvolvendo, e aí nasceu num parto super tranquilo no sentido de que houve um respeito no tempo da mãe e da criança, tá? E aí ela ficou com essa criança num ambiente seguro, com o apoio dos seus familiares, onde a mãe conseguia relaxar, então esse leite que ia passando para a criança era um leite cheio de hormônios do relaxamento, não tinha adrenalina, não tinha cortisol, só tinha as inas boas, né? Endorfina, serotonina. Que mundo lindo, né?
Não é assim? Aí a criança não ia ter cólica, a criança não ia ter refluxo, a criança não ia ter problema de mamar, o leite ia descer tranquilamente, não ia empedrar. Por quê? Porque existe um ambiente de segurança. Depois a criança ia aos pouquinhos começar a engatinhar, explorar o mundo, e ela começa a perceber que ela é um ser separado da mãe, é onde ela começa a testar. Não toca aí! Toca. Não! Né? Não é assim? Por que que é assim? Porque é importante para a construção da identidade dessa criança ela testar os limites do mundo dela, né? Então isso é natural que aconteça. Então o que mais que a gente observa assim de mundo perfeito, né? Situações onde lá com 2, 3 anos, além de ela conseguir criar a identidade, o senso de preferência dela, né? Ela também consegue criar, como é que eu posso dizer, o que para a criança é perigo. Por exemplo, a gente pode dizer para a criança, não toca aí porque você vai levar choque. Mas a criança nunca teve experiência de choque, então ela não vai saber o que é choque até experimentar o choque. Vocês entendem? E muitas vezes a gente vai podando isso por causa dos nossos próprios medos e traumas, como mãe. E aí eu vou passando experiências traumáticas que a criança nunca nem viveu. Ela só fica no estado de alerta, de susto, de congelamento, né? Muito bem. Então, esse mundo perfeito seria isso, ele não ocorre, a gente sabe que ele não ocorre, então a gente já conseguiu identificar, provavelmente vocês já conseguiram identificar aí na história de vocês, N problemas, não é verdade? O que acontece quando existe uma informação traumatizante, né, nessa relação? Por exemplo, eu enquanto mãe, eu tive o meu bebê e aí eu me separei do pai ou o pai nos abandonou, que é uma situação comum aqui no Brasil, principalmente, né? Eu tive um trauma de abandono, não é assim? Eu tive uma experiência de abandono enquanto mãe, porque a criança ela ainda não tem a percepção do pai, por isso que a mãe traumatiza mais. Estão entendendo? A criança não tem consciência do eu dela ainda. Ela é a simbiose com a mãe. Então, o que a mãe está sentindo, a criança vai sentir. Então, se a mãe começou a sentir, putz, fui abandonada, o que vai ser de mim? E, né, todos aqueles sentimentos confusos, raivosos, enfim, que a mãe possa estar sentindo, a criança vai começar a perceber e sentir. Só que a criança, ela não sabe cognitivamente qual é o risco. Ela só está percebendo que tem um risco de vida. Para a criança, a única coisa que vai fazer com que exista de fato um risco de vida para a criança é a mãe não estar mais ali. Então começa a criar uma informação de que se a minha mãe está assim, logo existe um perigo e esse perigo é eu perder minha mãe. Então ela começa a entender que a mãe não estará ali disponível para ela. E eles começam a perder o que o Franz chama de contato e de vínculo. Então a criança começa a ficar mais agitada, mais nervosa, doente. Por quê? Porque dentro do corpo dela, ela entende que a mãe não vai estar ali para ela mais. O que vai acontecer nessa criança? Ela vai perder esse vínculo com a mãe, vai perder a simbiose, ou ela vai aumentar a simbiose, num sentido de que ela vai precisar da mãe o tempo todo, ou vice-versa, né? Ou a mãe pode jogar essa necessidade para o filho também. E aí cria uma relação simbiótica que não é mais construtiva, ela é destrutiva. Por quê? Porque daí essa necessidade um do outro não é mais para o crescimento dos dois, e sim é por esse mecanismo de defesa aqui, lembra? A que sobrevive. Então essa mãe teve um trauma de separação, por exemplo, e criou-se dentro dela um método de sobrevivência. E aí cria-se um vínculo entre essa mãe e esse filho, onde no futuro, enquanto a criança vai crescendo, eles não se separam. Então, quais são os sintomas dessa relação? É uma mãe que não consegue se desprender do seu filho,
que está o tempo todo ali com ele, querendo saber, trazendo ele para perto de si, que são as mães controladoras, né? As mães que às vezes manipulam, inclusive, os seus filhos, que trazem os filhos para dormir nas suas camas, porque está tão vazia aquela cama, né? Ou que não fazem nada sem ser mães, esquecem de ser mulher, esquecem vida profissional, né? Ou seja, mesmo depois que a criança já cresceu, elas estão ali congeladas naquele papel de mãe por conta do trauma. E o filho, ele não aprendeu a fazer o caminho de ir para o mundo, de tocar na parede, né? De explorar, de viver os seus próprios traumas. Ele continua preso no trauma simbiótico da mãe. E aí, isso vai gerar na vida adulta N problemas. É aquela pessoa que se torna insegura, que acha que é responsável pela felicidade da mãe, que tem muita pena, inclusive, da mãe, que não consegue ficar 100% dentro de uma relação, porque a relação dessa pessoa ainda está lá com a mãe, ela não conseguiu criar essa autonomia de ir para o mundo, então tem uma parte dela que está muito aqui ainda nessa relação com a mãe. São pessoas que adoecem com muita facilidade, sabe aquela coisa que adoece, porque não conseguiu criar vida dentro de si. Lembra, existe um sistema de alerta ligado o tempo todo. Mas o pior sintoma é não conseguir se desgrudar da mãe. E aí a gente está numa sociedade em que se fala muito e se elogia muito esse tipo de relação maternal. Quer ver uma prova de que a gente incentiva uma relação maternal simbiótica destrutiva? Vamos pegar o exemplo aí desse ator que faleceu agora, né? Que todo mundo tá falando do Covid, o Paulo Gustavo, né? Qual foi o filme de maior sucesso dele? Minha Mãe é uma Peça. E como é essa mãe? Uhul, good vibes. Não. Assista agora com esse olhar. Perceba as frases que essa mãe, que o personagem, né, fala pro filho. Frases que a gente ouve, que a gente acha engraçado. Que a gente diz, a mãe é assim mesmo. Não. A mãe com trauma simbiótico e que continua perpetuando um trauma é assim. E a gente acha graça e a gente ainda quer uma mãe daquele jeito. Então, vocês entendem como a sociedade ela tá totalmente voltada para uma dependência, para uma relação de dependência? E aí, como é que a gente vai para uma relação conjugal, por exemplo? A gente vai com todos esses medos, inseguranças, esses visgo, né, com o outro, e a gente entra nesse lugar de criança, dessa criança que naquela época perdeu de alguma forma o contato com a mãe, porque a mãe se traumatizou e ela não conseguiu mais chegar próximo dessa mãe, e aí ela vai para as relações que são relações íntimas, por exemplo, relação de casal, e o corpo dela relembra o que é intimidade, porque eu não sei se vocês sabem, quem estudou constelação deve saber, ou relembrar das aulas, que intimidade tem a ver com o contato com a mãe. Por isso que se fala tanto nas constelações que você vai ter uma relação conjugal saudável dependendo de como foi a sua relação com a sua mãe. Por quê? Porque a gente aprende toque com a mãe, não é verdade? É ali que a gente tem os primeiros toques físicos. Então, se houve um trauma simbiótico com a minha mãe, eu não vou conseguir ficar confortável no toque do outro. Não tem jeito. As pessoas vão me abraçar, eu vou ficar tensa, vou querer, ai, me solte, ui. Quem em sã consciência me diz, pelo amor de Deus, não gosta de ficar num abraço, gente? Ai, como não gosta de ficar num abraço? Das coisas mais maravilhosas, assim, um dos atos mais maravilhosos de carinho. A maioria não consegue suportar um abraço de mais de 20 segundos. Já existe um teste para isso. Já se fez uma pesquisa que as pessoas não conseguem ficar com toque
toque de alguém por mais de 20 segundos. Então, a gente precisa perceber que tudo isso está relacionado ao trauma simbiótico com a mãe. Eu não conseguia ficar num toque com a minha mãe, por quê? Porque a minha mãe está cheia de trauma. E trauma significa risco de vida. Então, eu não quero esse toque. Mas o meu cérebro, o córtex aqui, ele não sabe. Só o reptiliano. E ele vai me sinalizando, sai daí que tem alguma coisa errada. E aí a gente começa a receber carinho, hein? Tem alguma coisa errada, tá me dando carinho demais. Ai, solta desse abraço, ui, você é muito pegajoso. Não é assim? O que eu escuto? Ai, ele é muito pegajoso, fica me tocando o tempo todo. Não gosto. Se a gente for olhar as tribos aí, né? Quem estuda um pouco, quem gosta de estudar sobre as tribos, por exemplo. O que acontece numa tribo indígena? A criança não fica igual um macaquinho? Grudado o tempo todo no corpo da mãe, e depois que a criança começa a se desenvolver, o que a mãe faz? A mãe fica ali o tempo todo? Nada, aquela criança é da tribo. Todo mundo tem que cuidar daquela criança, porque a mãe já fez o papel dela durante aquele tempo que a criança estava ali grudada no colo dela. Olha a sabedoria! E a gente no Ocidente faz tudo invertido. Não é assim, mamães? Quem é mamãe agora vai ficar... né? E aí, por que a gente repete isso? Porque se eu tenho, na minha relação com a minha mãe, na minha história, traumas de simbiose, quando eu for mãe, esses fantasminhas vão surgir. E é óbvio que eu vou repetir isso com meu filho. Por isso que a gente não consegue saber quando tudo isso começou, né? Aquele paradoxo de quem veio antes, o ovo ou a galinha. Não sabemos. Mas em algum momento a gente precisa parar isso, a gente precisa dar um pause nisso. Então, o que a gente percebe? Que o nosso corpo, bom, já dei algumas dicas, né? Ele não consegue receber o toque das pessoas, tem dificuldade de ser abraçado, tem dificuldade de manter contato visual, por exemplo, tem dificuldade de ser visto pelas pessoas. Você vai perceber que você tem um desconforto, é uma agitação o tempo todo, tá? Então, são sintomas aí de que existe um trauma simbiótico. Isso acontece quando a criança começa a falar meu, eu, meu, eu. Então, nesse momento, ela tem a consciência, tá começando, né, a criar uma consciência de que ela é separada da mãe. Por isso que é uma fase onde ela realmente treina a sua mãe ou testa a sua mãe para tudo. Porque, na verdade, é importante, inclusive, que isso aconteça para a construção dela, para ela começar a entender o que é dela e o que é do outro. Que é nessa fase que começa a se criar os limites. E aí, se na nossa educação eu, como mãe, forço muito nessa fase, né? Não deixo a criança experimentar algumas coisas e eu forço muito, a criança ela cresce sem limite. Sem limite no sentido assim, não de uma criança sem limite, mas ela não tem o limite dela, então ela deixa que as pessoas invadam o tempo todo ela, porque ela não criou nessa fase um limite. E isso também é traumatizante, né? Que é onde as pessoas, por exemplo, se permitem serem machucadas, magoadas, usadas, violentadas, porque nessa fase que começaria a se criar um limite por conta de uma mãe traumatizada, ela, em vez de incentivar a autonomia, tirou-se a autonomia da criança. Veja, a gente olha para tudo isso sem julgamento, né, gente? Porque assim, a gente sabe que a gente faz o melhor que a gente pode, enquanto mãe, enquanto ser humano. Porém, é importante que a gente tenha consciência de como que isso tudo se estrutura, inclusive para não julgar, porque é muito fácil a gente entrar numa posição de olhar lá para nossa infância e dizer, poxa, minha mãe não me deu carinho, minha mãe me tratava diferente, minha mãe... E na verdade, ela não tinha nem energia para fazer diferente, porque quase toda a energia dela ia para proteger, lembra? O trauma.
né? Então, assim, o que é importante nesse momento, né? Dicas para vocês, que é o mais importante, né? Tá, e agora que eu faço com tudo isso? Jogou um balde de água fria na gente. O que é importante a gente começar a pensar? Primeiro, reconhecer, né? Reconhecer o que tem aí dentro de mim que sinaliza um possível sistema de alerta ligado. Então, já começa a entender que estar ansioso porque eu vou dar uma palestra é diferente de estar ansioso o tempo todo. Vocês estão entendendo? Que estar ansioso antes de fazer uma entrevista ou estar ansioso porque eu realmente não tenho dinheiro e a minha conta está vencendo é diferente de estar o tempo todo ansioso porque pode ser que vai faltar. Vocês entendem a diferença? Então, se eu fico nessa sensação de que algo ruim vai acontecer mesmo sem o fato existir, isso está muito mais para um sintoma de trauma do que um fato coerente com a realidade. Tá? Isso é a primeira coisa. E isso é o que a constelação traz pra gente. A constelação nos ensina a lidar com a realidade. Por isso ela é tão dolorosa, né? Eu acabo deixando essas minhas ilusões de lado. Bom, se eu percebi que eu tenho muitos sintomas de sistema de alerta ligado, né, que a qualquer momento alguma coisa pode acontecer, eu não consigo relaxar, primeira coisa, trabalhar a respiração, gente, não tem jeito, é fisiologia, é corpo. Treinar, respirar muitas vezes, tantas vezes quanto for necessário. E aqui, ó, o corpo todo, não é só aquela respiração no peito. É respiração que vai até o abdômen, volta, vai até o abdômen, volta. Todas as vezes, quantas vezes forem necessário por dia. Que são as pequenas pausas. Ai, Aline, mas eu começo a respirar e parece que eu fico mais angustiado ainda. Então, a respiração, ela vai, de certa forma, aumentar aquilo que está acontecendo, não porque ela está aumentando, mas é porque você está tomando consciência daquilo que está acontecendo no teu corpo. Então, ela aumenta para diminuir. Como assim, Aline? Lembra, a energia traumática é uma energia fisiológica, ela quer sair do teu corpo, ela quer ser liberada, ela não é uma energia natural do seu corpo. E o teu corpo, ele é todo constituído para a vida. Todo. Ele existe uma programação, gente, isso é uma coisa que está cada vez mais certo para mim. Existe uma programação de vida no nosso corpo gigante, haja vista a quantidade de besteira que a gente come, ingere e faz, e o nosso corpo ainda continua se regenerando e vivendo e continuando. Vamos parar para pensar a quantidade de coisa que a gente, né, faz com o nosso corpo e ele continua aí firme e forte? Então, cara, vê se isso não é uma programação de vida. Então a vida tá aí. Imagina se eu me sintonizo com essa vida e começo inclusive a ter práticas, né, sintonizadas com essa vida. Não, eu vou fazer um processo de cura absurdo, que é o que acontece muitas vezes quando essas pessoas são desenganadas e elas de repente se curam, né, de uma forma milagrosa e eles vão dizer que buscaram experiências mais espirituais e tal. Na verdade, eles estão entrando em sintonia com o corpo deles, né? Então, o que acontece? O corpo ele tem uma válvula de escape para a energia traumática do seu corpo. Só que não tem outra forma de liberar trauma sem entrar em contato com ele. Então veja, para eu limpar a minha casa, que está cheia de pó, não tem como eu limpar sem mexer no pó. Então, para eu limpar a minha casa, eu vou ter que entrar em contato com a sujeira, não tem jeito. Esse é o primeiro ponto. Tudo aquilo que você fugiu, você vai ter que entrar em contato, tá? Então, se é dor, se é tristeza, se é ansiedade, se é vontade de matar alguém, tudo isso você vai ter que reconhecer que existe dentro de você e que nada mais é do que uma reação ao medo de sobreviver, tá? Então, no fundo, você quer sobreviver. E mais do que isso, você quer um contato com a sua mãe, porque a sua mãe é o símbolo da sobrevivência. Quando a gente fala de trauma precoce, a gente está falando que, no fundo, a minha sobrevivência não é a sobrevivência da adulta, eu quero pagar a conta. Não, a minha sobrevivência é, eu preciso da minha mãe. Então,
antes de mais nada, eu preciso reconhecer que eu preciso dela. E que a coisa que eu mais gostaria é de ter um abraço dela apertado, esmagador, ou carinho, ou que ela me alimentasse. Não sei quem já viu aquele filme Mínimo para Viver, que fala sobre anorexia, ele mostra exatamente sobre isso. Uma cena final que mostra que, na verdade, a menina tinha anorexia porque ela queria que a mãe desse comida para ela. É muito lindo esse filme. Muito lindo, fala bem da relação mãe e filho. Então, assim, reconhecer que o que eu quero é o contato. Mãe, eu quero ter contato com você. Eu quero que você me toque, eu quero que você me olhe, eu quero que você esteja comigo, não só o seu corpo. Esse é um primeiro movimento que a gente precisa fazer. E a gente pode fazer isso na medida que a gente vai respirando, por exemplo. Ah, mas isso nunca vai acontecer, ou porque minha mãe já morreu, ou porque a minha mãe a gente não se dá bem, ou não importa. Isso pode acontecer agora dentro de você, na medida que você vai se permitindo, tá? Então, fisiologia é isso. Então, você vai reconhecer que essa dor, esse incômodo, essa inquietação dentro de você nada mais é do que uma memória do seu corpo querendo sua mãe, porque a sua mãe era sua fonte de segurança. Então, você só vai estar seguro de fato quando essa imagem interna dentro de você, da sua mãe, estiver bem construída. Por isso que a gente olha o tempo todo para ela na constelação. Então, a gente precisa reconstruir o que o Dr. Franz chama da identidade da minha mãe dentro de mim. Porque dentro de mim estão as células dela. Então, se foram células traumatizadas, o trauma dela está dentro de mim. E aí, dentro de mim, eu não consigo acessar a minha mãe da mesma forma que eu não conseguia acessar fora. Estão entendendo como funciona o trauma? Então, não é só fora, ele é dentro, porque é uma informação. E o trauma, ele altera a cadeia do DNA. Por que ele altera a cadeia do DNA? Por conta das químicas que são jogadas o tempo todo no corpo. Adrenalina, cortisol, sistema de alerta ligado o tempo todo, não dá mais tempo para haver uma comunicação entre as químicas boas do corpo. Isso acaba fazendo com que, quando o corpo se regenere e novas células, né, comecem a se formar, ela já vem alterada. Essa química já vem alterada. E aí passa, inclusive, para a criança. Muitas pessoas não têm uma informação no corpo do que é um toque, do que é um carinho. E muitas não têm essa informação como algo positivo. Então, a outra dica que eu dou, né, em plena pandemia, a pessoa dá essa dica. Suportem o contato, o abraço de quem estiver com você. Se não for a tua mãe nesse momento, o parceiro, a parceira, o filho, tá? Que seja o filho, aí já cura esse movimento de vocês dois também, desde que seja temporário, né? O cachorro, o gato, por que vocês acham que tá tendo tanta gente adotando cachorro e gato? Olha, eles não deixam os animais em paz, eles ficam tocando o tempo todo nos animais. Já perceberam? Não sei quem tem animal em casa, não ficam tocando o tempo todo no animal? Por quê? Porque falta informação de toque. Então eu preciso suportar cada vez mais o toque. E provavelmente os teus companheiros, as pessoas que estão com você, também não vão aguentar o toque. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que ir consciente para esse exercício. Que é assim, bom, eu vou fazer na próxima semana um exercício de abraçar 20 minutos meu parceiro. Vai ser bastante, tá? Aí eu vou abraçar ele. No terceiro segundo ele já vai me largar. Ou vai tentar largar. O que eu vou fazer? Eu seguro um pouquinho mais. E ele vai tentar me largar. E aí eu seguro um pouquinho mais. Até eu contar 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Ou seja, vai ficando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Tá? Não façam isso com os animais, tá? Porque acho que vai sobrecarregar eles. Tentem fazer com pessoas. E na medida que você faz isso com o outro também vai se curando sem saber. Eu sempre conto isso nas aulas, do que aconteceu com a minha avó, né? Quem já foi meu aluno provavelmente vai lembrar dessa história, que a minha avó, germânica, hiper, mega traumatizada,
não aceitava abraço de ninguém. E quando eu ia visitá-la, eu abraçava, enfim, sempre fui sinestésica. E aí toda vez que eu abraçava, ela ficava rígida, assim, rígida. Pá, congelou, nem respirava. E aí, nessa época, eu já estava aprendendo sobre terapias corporais, né? Na época eu nem conhecia constelação ainda, mas já tinha outras práticas terapêuticas. E eu brincava, eu sempre levei muitas coisas pro lado da brincadeira, essas coisas terapêuticas. Eu dizia, vó, me abraça direito. É assim, ó, põe o braço assim. Ela, me solta. Eu falei, não, vai me abraçar direito. E na medida que eu ia visitando e fazendo esse movimento, nessa postura de graça e não de exigência, né, no sentido de, ai, ela não me quer, e sim do estamos aprendendo juntas, passou um tempo, não sei dizer quanto tempo, que isso faz, nossa, faz muito tempo, e ela começou a me esperar de braços abertos. Sim, não vai me abraçar hoje? Primeiro teu vô? Então ela mesma começou esse movimento de cura e foi muito legal. Depois eu vim entender que esse já era um exercício que a gente costuma dar dentro do trabalho de abraço de contenção, que é um trabalho dentro da psicoterapia mexicana, né, que trabalha principalmente com crianças hiperativas. A gente trabalha muito abraço de contenção para curar esses traumas simbióticos. Então esse é um segundo exercício que eu dou para vocês. Respiração primeiro, abraço de contenção segundo. Quem tiver a oportunidade de fazer isso com a própria mãe, seria melhor, né? Talvez a tua mãe não vai entender absolutamente nada. Se você chegar e dizer, ai mãe, me dá um abraço, me dá um colo, deixa eu ficar aqui mais um pouquinho, não vai entender nada. Mas digo assim que a maioria aceita, tá? E aí vai ser diferente, vai ser bem gostoso. E reconhecer isso, sabe? Reconhecer em que momento você fica na defensiva. Ah, eu não preciso, eu dou conta, eu sou forte. Porque isso também é um mecanismo de defesa, né? Lembra? Tô escondendo o meu trauma aqui com essa barreira. Então, se permitir ser vulnerável. Não, nesse momento, o que eu quero é um aconchego. Nesse momento, o que eu quero, sabe? Essas vulnerabilidades são importantes para você descongelar o teu corpo. Quem tem mãos e pés frios, tem alguém que tem as extremidades muito frias? Aqui, via de regra, isso é um sintoma, não é regra, mas geralmente é um sintoma de trauma, tá? Ou seja, você tem tanta tensão no teu corpo que as extremidades não recebem o sangue. Então eu sugiro que vocês façam práticas de esquentar o corpo de vocês conscientemente, que é a aguinha quentinha nos pés, né, uma roupa quentinha, um chazinho quentinho. E enquanto faz esse movimento de relaxar a musculatura, né, coisas quentinhas para você relaxar, você vai trabalhando a respiração. Então, quem já tem esse sintoma vai ajudando o corpo, ensinando o seu corpo, porque agora é ensinar o corpo a agir diferente, tá? Ensinando o teu corpo a estar bem, a estar mais relaxado. Então, façam isso durante algum tempo, tá bem? Que mais? Existe um exercício da experiência somática, eu já dei isso em outros momentos, mas quem não assistiu, né, nenhuma das lives, tem um movimento da experiência somática que é assim, você usa as pontas dos seus dedos para despertar o seu corpo. O que isso quer dizer? Que você vai começar a treinar o teu corpo a receber toques. Então você vai pegar a ponta dos seus dedos e vai fazer esse movimento aqui. Quem quiser fazer junto, para já experimentar. Não é assim, ó, não é isso. É assim, ó, pequenos toquezinhos. Ó, meu corpo até respira quando eu faço isso. Então vai fazendo esse movimento de dar pequenos toques assim no corpo, em todas as partes do corpo, tá? Pequenos toques. E eu quero que vocês vão percebendo que parte do teu corpo ela tá mais sensível, por exemplo, dá aqueles arrepios, assim, sabe? E que parte do teu corpo você quase não sente nada. Essas partes que você quase não sente nada, provavelmente ali naquela região tem uma energia traumática armazenada, porque a energia do trauma não fica no corpo todo. E você vai
Fazendo esse movimento, trazendo a respiração. Quem perceber que trancou a respiração, solta. E vai movimentando pernas, quadril. Talvez você comece a sentir, ai, que saco, quero que termine logo. Essa já é uma informação de trauma, igual do abraço, então suporta. Suporta o seu próprio toque. Se você não gosta de se tocar, imagina por que o outro vai querer tocar você. Olha a informação que você manda. Pernas, pés. Não é massaginha, lembra? Vai chegar lá no pé e vai querer fazer uma massagem. É toque. Pequenos toques. Deixa a massagem para outro dia. E experimenta agora fazer esses toques dizendo: bem-vindo de volta, pé. Bem-vindo de volta, braço. Bem-vindo de volta, rosto, boca, testa. As partes do seu corpo que você estiver tocando. E solta esse ar, lembra? Respiração. O corpo precisa entender que você não está mais no estado de alerta. Pode fazer qualquer movimento que o teu corpo quiser fazer.